Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje o papo é sério, porque mais uma vez sobe a música. Desce a música. Eu só dando trabalho pro editor. Vai acontecer um Aconteceu Comigo mais uma vez aqui com vocês. Estamos aqui com um time de peso pra me ajudar. Temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, Marcos Keller. Faz um tempinho que eu não apareço por aqui, né? Mas eu estou muito feliz de voltar. Agora com o computador já arrumadinho, tá tudo certinho. Temos aqui ela também, a nossa bruxonilda Juliana Pozolaco. Vocês estão bonzinho? Vou sempre falar o que eu sempre falo no começo do Aconteceu Comigo. Tá todo mundo preparado, cuidado pra não ficar com medo, hein? Você tá ouvindo de noite? Então apaga a luz. Aí não fala isso. Aí o cara vai parar de escutar. Vai nada, as pessoas gostam de passar cagaço. Elas fazem isso de propósito. Aí depois que elas acabam de ouvir, quando é 3 horas da manhã, falam, ai, eu não devia ter feito isso. Mas elas vão fazer sempre de novo. Mas ninguém ganha do Lucas, né? O Lucas é um cara que sabe ouvir Aconteceu Comigo, sabe ouvir os especiais, vai lá pro lugar abandonado. Eu acabei de me mudar pra um apartamento novo e eu tô dentro do closet, porque é o único lugar da casa que tem pouco eco. Não tem mobília. Eu tô em um closet fechado, sem luz, gravando. Que vida aventuresca. E temos aqui ele também, Lucas Balaminuti, que já tá aí queimando a largada. Quem sabe é hoje que eu saio do armário, Andrei? Olha aí, então, tem uma galera esperando esse momento, hein, Lucas? E temos ela aqui também, nossa queridíssima Ira Croft. Oi, gente, tudo bem? Oi, ouvinte, onde você estiver, em que horário você estiver, tudo bem? Oh, que isso, turno, Ira? Uau. E hoje a gente vai comentar mais relatos assombrosos, macabros e sinistríssimos dos nossos ouvintes, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Aqui agora no momento de recadinhos do Mundo Freak Confidencial. Gostaria muito de agradecer a todos os pauteiros que nos ajudaram, pra todo mundo que é apoiador e pra você que está escutando esse episódio maravilhoso e que, enfim, deu um trabalhinho de fazer, mas tá muito legal, muito divertido. Temos aí nossa primeira história mítica de... Vocês vão saber em breve, esse vai ser um Aconteceu Comigo bem marcante aí pra vocês. E eu tenho aqui alguns recadinhos bem básicos pra dar pra vocês. O primeiro deles é falando sobre Maiara e Annabelle, que está aí no Catarse, né? O Maiara e Annabelle Hora Extra, né? Que é um grande filler, né? É uma grande apresentação pra você, caso nunca tenha escutado ou lido nada sobre o universo de Maiara e Annabelle, da galerinha lá do Thales e, enfim, muita gente legal, do Pablo. Um grande abraço, um grande beijo pra eles. E pra você que curte fantasia urbana, tem uma pegada bem brasileira, né? A Maiara e Annabelle é uma dupla enfrentadoras do mal, só que, enfim, trabalham no serviço público brasileiro, então é aquela loucura, né? Ninguém sabe quem é teu chefe, né? Tem umas corrupção muito louca no governo e coisas nesse sentido. Então, aproveite aí pra conhecer os personagens, é super engraçado pra você que curte essa pegada mais Scott Pilgrim, de grafismo, é a sua área. Então, eu vou deixar aí no link para vocês. E só pra deixar bem claro, os links do Mundo Freak, eles mudaram de posição, tá? Dentro do post. Então, tá logo embaixo ali do download, tem ali onde tem geralmente, como é que você faz pra mandar e-mail e tal, tá logo acima, tem ali os links do episódio. Tá um pouquinho ainda, a gente tá arrumando, tá ajeitando o site, mas vai estar tudo que eu estiver falando, ou que a gente chegou a falar no episódio, talvez, se eu lembrar de colocar, vai estar lá, tá bom, gente? Também aqui o projeto da Full House, que também tá no Catarse. Pra quem não sabe, crowdfunding, você vai dar o seu dinheirinho e você vai receber a recompensa ali, pode ser digital, pode ser impressa, dependendo do nível de recompensa. E a meta é aquela meta que se chegar, chegou, se não chegar, não chegou. Mas o legal aqui do Full House é que, independente se bater ou não, você vai receber sua HQ, porque é uma modalidade diferente que o Catarse tem e que é raro às vezes da gente ver, mas nem precisa se preocupar com a meta, é só você investir o seu rico dinheirinho lá e você vai ganhar aí essa HQ da Full House, né? Que pra quem curte
curte as histórias da The Midnight Witch, né, a Bruxa da Meia-Noite, tem uma senhora história dela escrita pelo grande camarada Troy Brownfield e desenhada pelo Paulo. Para vocês que não sabem, o Paulo é um grande artista aí que trabalha para diversas coisas internacionais, então é um cara aí super bem sucedido, mandar um grande beijo para ele. Tem histórias sobre cultura indígena, tem histórias, olha só, se você gosta de Metal Gear e princesas de conto de fada, vai curtir bastante as aventuras de Fairy Tail Unit, escrita pelo grande Rodrigo Monteiro e desenhos de César Hazek. Então, galera, é uma antologia de quadrinhos com diversas histórias, todas elas independentes, de brasileiros e que, cara, esbanja aí originalidade, tá bom? Então, novamente, vou deixar o link aí para você poder comprar e adquirir a sua versão no caráter de pré-venda e você vai estar recebendo aí na sua casa. Então, aproveite que a campanha não vai ficar para sempre, então é uma oportunidade de você estar aí, além de ajudar o quadrinho nacional, mas também porque o material é bom pra caralho. Por favor, por favor. Eu gostaria também de mandar um abraço, só pra finalizar aqui os recadinhos, o nosso ouvinte, o Enzo, né? A gente acabou se esbarrando enquanto a gente tava lá na taverna medieval e foi bem bacana, ele tava bem tímido e tal, a gente tirou uma foto e gostaria só de mandar um abraço pra ele que, enfim, eu senti que deveria fazer isso, né? Então é isso, bora pra esse episódio que ficou sinistríssimo e bora lá. Então vamos lá, galera. Lembrando das nossas 3 regrinhas de ouro para o Aconteceu Comigo ser bem sucedido, temos aqui, a primeira regra é: as histórias, elas são sempre reais e sempre acreditamos que o ouvinte realmente passou pelo que ele relata. Número 2, daremos a nossa visão e podemos dar variadas hipóteses para explicar o fenômeno, até as não sobrenaturais. Número 3, seremos bem-humorados, então, por favor, se você não quer que a gente faça alguma brincadeira, então talvez seu lugar não seja aqui. Mas lembrando a todos que, caso você queira mandar o seu relato, você manda para contato@mundofreak.com.br e você vai colocar lá no assunto Aconteceu Comigo e o tema da sua história, tá bom, gente? Muito simples, muito simples. Contato@aconteceucomigo.com.br. Não encha o meu saco no meu perfil pessoal, só voltar aí a gravação que vocês escutam de novo essas instruções, tá bom? Então, vamos começar aqui agora, porque agora o clima... Vamos começar aqui com a história do João Vinícius. E ela tem nome de Voyeur. Desde que me lembro, vejo vultos. Tanto faz se é apenas meu cérebro criando imagens ou se é realmente algo. Morava com meus pais em Guarulhos, a casa tinha os quartos no 2º andar e o meu era no final do corredor. Ou seja, sempre que ia dormir tarde, tinha que sair correndo apagando as luzes até conseguir ligar a do meu quarto. João, tamo junto, tamo medo do escuro, é isso aí. Lembro que naquela casa sempre tinha a sensação de ter alguém no fim do corredor, onde ficava a escada para o 1º andar. Com o tempo, comecei a ter a impressão que quando eu virava o rosto para ver melhor, o alguém se escondia na curva do corredor. Não lembro quanto tempo isso durou, mas comecei a chamar aquele ser, que tinha a sensação de estar ali, de voyeur. Mais pelo fato dele estar sempre observando, do que por algum motivo de perversão. Uma noite, acordei na madrugada e estava paralisado. Durmo sempre com o rosto virado para a parede. Logo, minhas costas ficam para o restante do quarto, quando senti uma mão tocando o meu ombro e segurando ele forte. Não a vi, só senti a forte sensação. E então sumiu. Me virei e não tinha nada. Demorei um pouco para dormir, mas logo me esqueci do ocorrido. Alguns anos depois, 3 ou 4, me mudei para Franca, interior de São Paulo, onde fiz faculdade de História da Unesp. Durante os 2 primeiros anos, meus pais ainda moravam em Guarulhos, quando um primo meu, do interior, veio morar em São Paulo para estudar. Quando éramos mais novos, nos dávamos bem, mas fatos da minha vida fizeram com que a gente não tivesse mais amizade quando velho. O cara era um vacilão, abre aspas, em pontos que não cabem aqui, fecha aspas, mas não gostava dele. Ou seja, o primo do cara era um cuzão. Em uma das minhas visitas para casa, minha mãe veio falar comigo. Disse que meu primo tinha dormido no meu quarto uma noite e que se sentiu desconfortável. E que acordou no meio da noite, viu uma figura que lembrava uma criança sentada na cadeira da mesa que ficava o meu antigo computador. Na hora, apenas dei risada e ainda brinquei. Significa que ele ainda protege meu quarto. Não dei bola ao fato e a vida seguiu. Quando comecei a escutar o Mundo Freak, sempre baixava os episódios pelo celular.
celular, então não via muitos GIFs que às vezes eram colocados para ilustrar o assunto. Porém, um dia acabei por ver o podcast de Shadow People do computador e vi o GIF da imagem de um Shadow People entrando pelo quarto, e a sensação foi tenebrosa. Meus pais se mudaram para São Paulo, capital, há pouco mais de 2 anos, e mais uma vez, quando voltei para visitá-los, fui para o meu quarto tirar um cochilo no final da tarde. Acordei no comecinho da noite, por volta das 7 horas, peguei meu celular para confirmar o horário, quando vi uma figura, uma coisa de pouco mais de 1,80 m, formada totalmente por uma fumaça negra. Vi que tinha olhos brilhantes e a figura estendeu a mão como se fosse segurar a minha. Mais uma vez senti aquela estranha paralisia, mas na minha mente só consegui pensar em pedir ajuda, ou algo do gênero. O que eu achei mais estranho é que a única pessoa que me vinha à mente para me ajudar era minha mãe. Grito o qual soltei quando toda a situação acabou, depois de segundos vivendo-a. Mãe! Gritei, e do nada estava sem fôlego. Meus pais estavam na cozinha e fui direto contar a eles. Embora nenhum deles seja religioso, ambos acreditam em espíritos e em energias. Fiquei com isso na cabeça porque achava que se alguém pudesse me ajudar na hora seria meu pai. Não lembrava muito dessa história e decidi compartilhar. E é isso. Fica aí a história do João. E o que vocês acham? Cara, a forma como ele descreveu a criatura de 1,80 m, fumaça negra, olhos brilhantes, me lembrou do Enderman, aquela criatura do Minecraft. E a primeira vez que eu joguei o Minecraft, essa criatura apareceu, e eu lembro que eu tava jogando com os meus amigos, né, e a gente tava com a luz apagada e tal, e eu tomei um puta susto, cara. Eu tomei um susto com uma figura de um render baixo em um joguinho. Eu não consigo imaginar o susto que deve ter sido esse cara vindo a criatura de fumaça, com a descrição que pra ele deve ter sido muito mais realista que a do joguinho que eu tava jogando, né, cara? Deve ser muito, muito, muito medonho com isso, cara. Eu fico me perguntando como é que o ouvinte consegue dormir depois e andar com a vida pra frente, cara. Eu ia ficar totalmente paralisado. A resposta é muito simples, Lucas. Não dorme. Eu tenho uma coisa pra acrescentar aqui que é importante. Sempre que tu rola esse negócio, tipo assim, fui tirar um cochilo e tal, na literatura ocultista e por aí vai, pode-se dizer que pode ter rolado uma viagem astral de leve, né? E ele ter visto alguma coisa que estava ali, ao lado dele, no outro plano. Por isso o voyeur é uma coisa muito válida pro título. Olha aí. Eu concordo com o Keller. Eu também fiquei pensando sobre isso, sabe? Sobre este momento quando a pessoa tá meio cá, meio lá, com o pé lá, assim, nessa sonolência dele ter feito uma viagem astral neste momento. Super concordo. Eu acho que faz muito sentido isso que o Keller falou. Você acaba acessando, né, coisas que os seus olhos concretos, para falta de uma palavra melhor, não acessam, né? Você tem esses e ele descreve isso tão bem e com tantos detalhes que eu super concordo com essa. Não foi só um acesso rápido a um mundo paralelo, digamos, que tá ali, né? Porque ele descreve isso com tantos detalhes que eu acho que realmente rolou esse lance aí da viagem, viu? Parece bastante factível isso. Se a gente tivesse mais informações de depois, tipo assim, se ele voltou a dormir, né? Como que tava a visão, se tava perfeito e tal, você poderia até levar isso mais em conta, né? Pra saber se foi se tem uma descrição compatível com uma viagem astral ou não. Mas eu acho sempre curioso quando rola esse rolê do sono, assim, porque é muito, muito semelhante, né? É engraçado como tem uma conexão com o lugar físico da casa dos pais dele, né? Parece que toda vez que ele vai visitar o pai... Parece que acontecia na casa dos pais deles, ele foi embora, parou de acontecer, e ele voltou pra visitar os pais, aconteceu de novo, né? Então eu não sei se ele se sente bem quando ele tá na casa dos pais deles, ou se ele se sente mal, mas parece que tem alguma coisa com essa presença física dele tá na casa dos pais, né? Não necessariamente na mesma casa, mas ele tá visitando, voltando a um ambiente confortável onde isso acontecia, né? E aí aconteceu de novo. Mas é monstruoso, cara. Sim, com toda certeza. Vai saber se não são os pais que estão mandando o capiroto pro cara. Caralho, que mancada. Pô, então é uma criança muito chata. O pai e a mãe eram os vilões da história, né? Olha aí. Dorme, moleque, senão o Shadow People vai aparecer e te pegar aí, ó. Tipo o filme lá, o Corra, né? O pai e a mãe, aqueles doidos lá da cidade. É o famoso boi da cara preta. Mas o que ele mencionou bate muito com as descrições de Shadow People, né? O episódio do Mundo Freak especial só de Shadow People trata disso de forma muito melhor, mas tem tanto descrição de como vulto como corpo esfumaçado, né? Tem dos dois. E eu sempre achei isso
interessante a descrição física do Shadow People, como varia de pessoa a pessoa, né? Um vê vulto, mas com forma muito perto de humana. Outro vê uma sombra tridimensional. O outro vê só um buraco no espaço, algo que deveria ter sido cumprido por alguma coisa, mas tá faltando algo. O outro vê fumaça. Talvez me dá a impressão que o Shadow People talvez seja uma manifestação de algum cunho que a gente não conhece, e cada pessoa interpreta isso de uma maneira diferente, mas que essa visão física que ele tem como fumaça ou como vulto não é exatamente a descrição física do evento, mas a forma com que o nosso cérebro tá tentando interpretar algo que ele não é preparado para entender. Faz sentido isso? Total Lovecraft ou os perpétuos do Sandman, né? Não se esqueça que os perpétuos eles são vistos sempre conforme a cultura, né? Conforme o background cultural do indivíduo. Então é bem por aí. Muito bem lembrado. Deixa eu acrescentar uma discussão que eu tive naquela rede maravilhosa chamada Twitter, não tem muito tempo. Há algum tempo ficou famoso um pequeno vídeo de um gatinho, e aí tá tipo o gatinho assustadaço, assim. Eu acho que o gatinho tá tipo num vídeo pornográfico. E fizeram o corte do vídeo inteiro, então só vê a perna de alguém se mexendo e o gato olhando mega assustadaço o que tá acontecendo, assim, saca? O gato meio, caralho, meu irmão, o que tá rolando e tal? E aí eu tuitei esse gatinho e eu coloquei assim, as entidades no teu quarto naquele momento. Aí veio bem legal porque colou uma galera assim falando, mas Keller, será que as entidades não gostam das energias sexuais que estão sendo emitidas? Eu falei, gente, é uma piada, só tô brincando, é um meme, gente, por favor. A galera quer fazer teologia em cima de meme, tá ligado? Muito louco isso. Mas enfim, só isso aí, porque as entidades são voyeurs, tá aí. Sempre, né? Quer tirar a entidade de casa, planta boldo do lado de fora. Serve pra quando você estiver bêbado e pra espantar igum. Fica a dica. Planta espada de São Jorge, que você sai batendo na bunda da entidade. Tipo, véia, sabe? Vai aqui que eu vou te pegar! Do lado esquerdo da casa. Isso mesmo. É o Paulo Santo, né? Que a Lívia brilhantemente ilustrou no Magicando, né? Coloca o Paulo Santo, faz um taco de beisebol, escreve diálogo. E acabou. Pra você ter um tete-a-tete com a entidade. Escreve banimento. Resolve tudo. E ainda serve entidades de carne, né? Não se esqueça. Ah, sim, também, né? A Senhora. História mandada pelo Diego Farias. Abraço, Diego. Minha mãe morava na zona leste de São Paulo, no final dos anos 70. Período perigoso pra se morar num lugar perigoso, hein? Fim de ditadura militar, área periférica. Então, espero que os problemas físicos sejam menos piores que os problemas espirituais. O bairro era mais afastado, com bastante lotes para comprar. Acabou-se esse tempo de São Paulo também, né? Que tinha lote em tudo quanto é canto. Ela era de Alagoas e morava na casa de amigos da família. Todos os dias saía de manhã para o trabalho, quando o céu ainda estava escuro. Ao descer a rua que dava para a avenida, ouvia passos constantemente, mas não dava muita bola. Depois de um tempo, uma das filhas da família com quem morava passou a trabalhar perto da minha mãe. As duas, então, combinaram de ir juntas ao ponto de ônibus, né? Um dia, enquanto as duas estavam descendo a rua, a minha mãe ouviu os passos costumeiros. Mas quando foi perguntar se a amiga também escutava, essa já estava gritando e correndo rua abaixo. Algo que minha mãe resolveu fazer igual, né? Nossa, que efeito especial. Alguns homens que estavam indo trabalhar pararam as duas e perguntaram: o que está acontecendo? O que tinha acontecido? Porque imaginaram que alguém tentou assaltá-las ou algo do tipo. Because Zona Leste. As duas disseram que escutaram passos e o assunto morreu. Os homens ficaram cagados também, hein? Tempos depois, um homem e um amigo estavam reformando uma casa e resolveram jogar o entulho em um matagal que tinha nessa rua. Ao entrar no terreno, ouviram alguém chorando. Pensaram que alguém poderia ter sido estuprada ou mesmo o ato estar acontecendo naquele momento. Então pegaram 2 pedaços de pau, a arma do diálogo, e correram sentido ao som. Conforme se aproximavam, o choro não parecia acabar, até que se viram em um local onde o choro vinha de todas as partes. De redor deles, olharam um para o outro e voltaram para trás numa carreira só. Fugiram. Ao comentar sobre o caso na vila, alguns espíritas locais, a Wild Spirit Appear, se juntaram, fizeram uma mesa branca e descobriram que essa mulher era uma idosa, que morava naquele local quando começaram a vender os lotes da fazenda. Morava ela e uma filha, e a mãe a acompanhava todo dia de manhã. Mas um dia, a filha não voltou. Eles fizeram os rituais, dos quais eu não conheço, e acabaram ajudando aquele espírito a partir. Até aí,
Eu, que acredito em todos os credos, mas não acredito muito em nenhum, achava tudo ok, nada demais. Acontece que minha tia, anos depois, em Alagoas, contou numa roda de amigas um caso que aconteceu com ela. Essa minha tia chegou a morar por alguns meses em São Paulo, perto da casa que a minha mãe morou. Como não tinha televisão, ia até a casa da minha mãe para assistir novela das 8. Uma noite, ela, voltando para casa, disse que viu uma senhora caminhando com bastante dificuldade. Então ela perguntou se ela queria segurar o seu braço e as duas desceram juntas. E a senhora nada respondeu, não falava. Percebendo que ela não estava afim de papo, disse apenas para tomar cuidado com a curva que tinha na avenida, pois é bem difícil de ver quando um carro tá vindo. Então minha tia desceu a rua. Quando foi se aproximando da avenida, ela olhou para trás e a senhora não estava mais lá. A rua não tinha casa, apenas uma escola que estava fechada e o tal do matagal. Minha tia então se ligou que aquilo era o espírito. Minha mãe ouviu a história de olhos arregalados, pois a minha tia não sabia da história da mesa branca e nem as coisas que aconteciam com a minha mãe. E essa é a minha história. Eita. É de impressionar, viu? É de dar uma mexida. Eita. Quando a mesma história, ou a história que bate, vem de duas fontes muito diferentes, né? Ele dá aquele frio na sua espinha, porque você fala, cara, quais que são as chances de duas fontes completamente diferentes inventarem a mesma coisa ou tiverem a mesma impressão de um mesmo lugar aleatoriamente, né? Dá aquele frio. Mas assim, mas também a gente pode contar aí, se a gente for por um lado cético, que pode, como é a história de vizinhança, década de 70, muito daquela, sabe aquela coisa de as velhas colocar tudo a cadeirinha do lado de fora da casa pra ficar fofocando e vendo a vida alheia? Não, cara, podia ser uma lenda local e tal, tipo, apesar de ninguém se conversar diretamente, mas é o que rondava, né? E aí as pessoas foram ligando uma coisa na outra e cria essa relação, mas né? É meio que uma assombração local, é interessante. Cara, tem um lugar onde minha avó morava por muito tempo, que é um lugar onde assentaram um monte de trabalhador que foi trabalhar numa fábrica de papel lá perto de Piracicaba, mas bem afastado. Chama Brasília esse lugar, né? Aquele centro de Brasília lá, porra. Não, era tipo um bairro assim que os caras sentaram um monte de trabalhador da fábrica de papel que foi cara, era no meio do mato, era muito longe da cidade, assim. Tem Piracicaba, daí tem a reserva até a reserva ali da universidade, e depois atrás fica esse bairro, chamava Monte Alegre. E só tinha velho lá por muito tempo, só teve a galera que trabalhou na fábrica, né? E tem muito dessas histórias de gente que sumiu e pessoas que morreram nas casas antigas, são casas lá dos anos 50, anos 40, casas muito, muito antigas, assim, e que é bem parecido com isso, assim. Eu ouvia de mais de uma pessoa diferente, assim, de que, não, eu passei na frente daquela casa e ouvi alguém chorar, não sei o quê. Mas, tipo, criança, assim, que nunca tinha ido no bairro. A gente sabia que era a primeira vez do moleque, assim, indo conhecer a gente e tal no bairro, contando história parecida, e sempre me dá frio na espinha, assim, quando vem de uma pessoa que não tá habituada com aquele lugar, sabe? Porque, tipo, essa pessoa, ela tá virgem ainda de história, ela não conhece toda a cultura daquela rua, daquele bairro, daquela galera, e ele chega contando uma parada parecida, você fica esperto, né? Com o alerta do sensor aranha ali, fica no máximo. A minha rua, aqui onde eu moro, em Suzano, né? Faz tempo que eu não ouço essa história, mas faz tempo que eu não converso com as pessoas na rua, assim, à toa. Mas teve um tempo que a gente levantou algumas histórias e tinha uma assombração local, assim. Eu e mais uma galera daqui já tinha visto uma senhorinha também, e normalmente associada a guarda-roupa, assim, tipo, ela tá no quarto, indo pro quarto, e eu cheguei a ter a visão dela entrando no guarda-roupa. E a cara... Dentro de casa? Dentro de casa. Aí vai tomar no cu, né? Foi uma época de um Keller pré-seguranças espirituais também. Quando o fantasma podia entrar no quarto, né? Não tinha um banco, não era o banco mágico do Keller. Tadinho. Mas teve isso uma vez, eu era adolescente, assim, e aquela reação que eu acho... Quando alguém aparece pra mim e fala assim, eu vi um fantasma, não sei o que, papapá, você fica sempre meio assim, né? Você sabe que quando alguém viu uma coisa surreal, porque a pessoa fica lutando pela normalidade, saca? Sim. A reação não é reação só de correr, de berrar ou de contar a história, a não ser que tenha contado muitas vezes, substituído a visão mesmo, aí virou a história pela história. E é interessante porque essas aparições locais, elas envolvem muito o emocional das pessoas envolvidas. E é fácil você se envolver com isso também e criar essas expectativas. Não, é louco isso, cara, é louco. Ouvintes, coloquem nos comentários os seus fantasmas locais também. Se a pessoa já tá esperando, né, ela passa naquele lugar já esperando uma coisa tenebrosa, ela fica mais
mais sujeita àquilo, né? Sim, exatamente. Fica mais sugestivo, a pessoa tá mais aberta, ela já tá, sabe, projetando aquilo. Tem um livro do Joe Hill. Joe Hill é o filho do Stephen King, né? Que resolveu seguir carreira não com o nome de Joe King. O Joe Hill, ele tem um livro chamado Fantasmas do Século XX, acho que é isso, Século XXI. É um livro antigo. E tem um conto lá, que é o conto de um fantasma de um cinema. E eu lembro muito bem, porque ele que tem essa fala, assim, que fala, no livro, o cara que cuida do cinema e tal, ele conta que muita gente fala que viu fantasmas, viu o fantasma de uma mulher que tem lá e tal, mas aí ele fala assim que o lanterninha lá do cinema, ele sabe quem viu ou não, porque o cara normalmente não fala o que viu, tipo, ele só sai com uma cara de, e aí? Né? E ele percebe no rosto que a realidade quebrou, saca? Ele fala assim, eu sei quando alguém viu mesmo. Então eu acho que é meio assim essa reação, né? É doido, sei lá. Mas olha, eu não sei não, hein? Eu já sou meio cético com essa explicação de sugestionada aí, porque eu não costumo projetar fantasma dos outros, não. Tipo, alguém me conta que tem fantasma e tal, eu fico até de olho assim e tal, nunca vejo nada. Não é chegar a ser projetar fantasma, mas, por exemplo, eu curtiria o rolê, sacou? Já teve várias vezes que eu quis ver as coisas. Isso, mas você via? Por querer ver? Então, sabe, é isso que eu tô falando. Quando você tem aparições locais, vou dizer minhas experiências, coisa de interior, onde tem sua família, tem seus amigos, tem sua vida ali. Essas aparições, elas viram aparições assim de estimação. Todo mundo conhece a história, todo mundo tem alguma coisa envolvida e isso pra mim acaba sendo uma sugestão emocional. Tem horas que tipo assim eu fico, não, será que eu vi mesmo? Será que foi impressão? Será que eu tô querendo ver isso porque eu quero ver isso? Mas não pode esquecer também que não foi só visão, né? Tinha som também, né? Tem um detalhe na história específica do ouvinte que eu acho que a gente tá deixando passar aqui, que é o fato de ter rolado um ritual espírita, de eles terem resolvido o problema do espírito, ele ter ido embora ou ter se acalmado e tal, mas o espírito não foi embora, depois ele voltou, ele tá lá de novo. É claro, porra, o que o espírita falou fazer? Jogou água fluidificada na cara do fantasma? O que tem ritual espírita pra banir fantasma? Eu não sei. Exatamente isso que eu ia falar, cara. Não sei o que esses espíritas fizeram, mas esse ritual aí não deu muito certo não, cara. Então, eu posso estar errado, assim, mas é que eu acho que não é bem banir. É mais uma parada, tipo assim, tomar consciência de onde está e seguir o seu caminho, né? É resolver a pinimba dele, né? Falar, olha, isso que tá acontecendo, você tá no lugar errado, deixa as pessoas em paz, né? se resolva aí, cara. Você já morreu, sua filha já foi, tem 2 tipos de problema, o meu e o seu, adivinha qual é esse? Né? Você tava metendo esse louco já. E essa é uma coisa, né? Esse lance do espírito local, o mais legal dessas histórias, não sei se é esse o caso, gostaria muito de saber, mas é que essas histórias, elas se repetem e em tempos diferentes da história. Então, por exemplo, eu conheço uma moça que a casa onde ela mora, enfim, é da família, já tá, sei lá, na 4ª geração morando na casa. E aí morar na mesma rua, todo mundo se conhece, num bairro super pequenininho aqui de São Paulo. E a avó já viu uma pessoa sempre do mesmo jeito. A descrição é uma pessoa de terno, chapéu e tudo mais. Não é terno branco, mas é terno, chapéu, enfim. E aí a avó já viu a tia, a vizinha, a neta da vizinha, tipo, todo mundo da rua já viu alguma vez aquele negócio. Então o legal é que essas narrativas, esses espíritos locais, eles ficam lá, né, velho? Estão lá. Um monte de gente experiencia esse tipo de coisa. Queria muito saber se isso aconteceu também, ou se foi só essa vez. Mas fica a pergunta. Fica a pergunta no ar. A nossa próxima história, aliás, nós temos 2 histórias da mesma ouvinte, que é a Camila, certo? E a Camila vai começar com uma história bem breve, bem direta, que é a seguinte. Minha mãe sonhou com meu primo deitado no colo de algumas pessoas no banco de trás de um carro. No dia seguinte, esse meu primo levou um tiro e foi levado ao hospital no banco de trás de um carro e faleceu nesse mesmo dia. Caralho. Caraca, que bosta, né? Pesado demais.
Eu acho essa parada muito louco, que é aqueles sonhos, tipo... Me lembra muito as narrativas gregas da pitonisa, você tá ligado? Que, tipo assim, ela fala o destino, e o destino ele é inexorável, você não tem fuga, e ele nunca vem como você espera, manja? Ah, eu vi deitado, aí você fala assim, não, vai dar tudo certo, vai deitado só dormindo. Não, ele tá deitado, levou um tiro. E quanto menos espera, você matou seu pai e tá comendo tua mãe, né? Exatamente, cara, exatamente. Você acha que você vai, eu vou só daqui naquela cidade. E quando você vê, você tá comendo teu pai e matou teu pai. Não, Oxi. Aí realmente o bicho pegou, né? Gente! Rapaz, Você tá matando teu pai e comendo sua mãe. isso escalou muito rápido. O que tá acontecendo nesse programa? Mas, falando em histórias rápidas e de sonhos, vou fazer aqui um adendo de uma história muito parecida que aconteceu com a minha prima quando ela era criança. A minha prima sonhou que a minha tia, mãe dela, chegava, se sentava ao lado da cama e falava assim pra ela: olha, eu queria te dar uma notícia muito triste, mas eu preciso te dizer que a sua avó faleceu. E ela conta que ela acordou com a minha tia cutucando o ombro dela e dizendo: acorda que a gente precisa sair, a sua avó faleceu. Eita. Sim. Ela até tentou dormir de novo, né? Pra ver se não tava sonhando. Pra ver se parava, né? Estava sonhando uma vez, então, tipo, rolou um sei lá, como é que eu posso chamar isso? De um inception, de um eco, sei lá. Ela falou que ela sonhou, ela falou que as palavras, inclusive, eram muito parecidas. Não eram iguais, mas eram muito parecidas. Mas aí eu tenho uma explicação cética, hein? Tem uma explicação cética pra isso aí. Que ela tava meio que ouvindo. Não. Pode ser, até que pode ser, tipo, sei lá, se o telefone fosse próximo, a ligação fosse próxima, aí a pessoa escutou e o cérebro raciocinou e montou um cenário pra ela. Mas eu até diria outra coisa. Esse estágio aí de meio acordado, meio dormindo, esse embaralhamento todo aí, poderia ter rolado uma memória falsa aí nessa brincadeira, do tipo, sabe quando você acorda de um sonho e a parada parece que tá acontecendo de verdade? Não poderia acontecer o contrário, do tipo, você acordou, aí a pessoa te deu a notícia e o teu cérebro jogou essa informação lá pra trás, na hora quando você... Eu acho que isso pode acontecer também, mas eu não sei. Acho possível. A galera que estuda sonho de forma um pouco mais acadêmica relata que uma das prováveis explicações pra gente tentar entender os sonhos ou não é que a gente vai inventando muita parte do que a gente não sonhou. O sonho, ele é muito complexo e muito aleatório, e o nosso cérebro, na hora que a gente acorda, conforme a gente vai tentando lembrar dele, vai tentando conectar aquilo de forma que faça algum sentido. Especialmente ao longo prazo. Então, vamos supor que você acordou, você teve um sonho, o despertador tocou, você bateu no despertador, o despertador tocou, você bateu no despertador. Começa ali uma meia hora até se levantar mesmo, né? Então tem uma meia hora ali de meio dormindo, meio acordado. Depois, no final do dia, você tenta lembrar daquilo e parece que faz muito sentido. É uma pedra sólida, né? Algo que é concreto, assim, que aconteceu com você, mas que ele ficou ali perambulando pela sua cabeça pelo dia inteiro, uma coisa que não tinha sentido, que você fez fazer sentido aquilo, você criou memórias falsas sobre o sonho para que ele passe a fazer sentido para você depois. Então tem essa possibilidade sobre os sonhos, ela é muito forte, viu? Eu vou fazer uma ilustração dessa explicação que o Lucas acabou de dar. É como se você entrasse no quarto, tivesse rolando uma suruba, aí você acende a luz e de repente não levanta. Aí tu tenta achar quem que tava com a mão na bunda de quem. É isso mesmo. É isso mesmo. Porra, claro que é isso mesmo, Lucas. Eu sou genial. Inclusive, faça um paper. Através da história da suruba. Chama Surubonírica. É isso aí. Temos mais uma história. E, aliás, olha só que coincidência. Essa história dessa pessoa que eu contei pra vocês, que era uma história um pouquinho parecida, aconteceu em Jacareí, que é o lugar onde apareceu nessa segunda história também. Eita. Olha lá. Não existem coincidências. Então vamos lá, que a Camila vai nos contar uma outra história também. Minha avó começou a frequentar a igreja novamente, a igreja católica. Só que ela começou com umas histórias de que o dia do julgamento final estava próximo, que nós íamos precisar de velas de 7 dias abençoadas, porque só haveria luz nesse tipo de vela quando chegasse essa data. E se alguém da família estivesse fora de casa no momento da trevas e escuridão, essa pessoa nos chamasse, não deveríamos atender, pois eram as trevas querendo entrar. Nessa mesma época, fomos a um tipo de acampamento numa fazenda em Jacareí. Eram aparições de Nossa Senhora, a Virgem Maria, Jesus e alguns anjos. Era um dia de orações e cantos. Certo momento da tarde, acontecia um fenômeno. O sol girava e ficava em 3 cores, que eu lembro: azul, rosa e vermelho. E no fim ficava branco, e quebrava ao meio, como uma hóstia no momento da Eucaristia. No período da noite, os anjos, Virgem Maria e Jesus desciam e falavam na voz do líder.
o líder mudava de voz de acordo com quem estava falando. Acredito que aquilo devia ser um evento pertencente à igreja carismática. O que vocês acham que pode ter sido este evento? Mas peraí que eu fiquei um pouco confusa. Esse evento aconteceu mesmo ou ela sonhou? Ela tá dizendo que aconteceu, né? Não, mas ela falou que a avó começou a frequentar a igreja e que aí ela rolou esse lance do julgamento final e que aí eles foram neste acampamento, mas esse acampamento as pessoas contavam que aconteciam. Pois é, eu também não entendi. Eu não entendi muito bem. Na realidade, Camila, eu não entendi como é que isso aconteceu. As pessoas contavam essas histórias no acampamento, que inclusive eram histórias que talvez levaram a tua avó a ficar um pouquinho mexida e assustada com esse lance do juízo final. Ou você viveu esse negócio, porque, Camila, com todo respeito, vou falar um negócio, você vê o sol dessas cores aqui, acho que deram cogumelo pra você. Dorga. Então, eu não sei como que é esse tipo de acampamento, assim, de religiões cristãs católicas, mas isso na igreja evangélica é muito comum. Eu acho que talvez a Camila não soube explicar um pouquinho, não soube escrever, mas é muito comum ter esse tipo de eventos, de orações, assim, em retiros espirituais, tal, onde quando o pastor está falando, quando as pessoas estão orando, Deus está falando sobre a boca delas e falando com elas. Mensagem pra igreja, né? Essas coisas todas. Isso, exatamente. E isso não são só impressões, há mudanças físicas também. Como o caso quando as pessoas vão fazer esse tipo de orações no meio do mato, que é ir pro monte e tal, ver tudo brilhando, tem uma mudança física ali em volta. Eu não sei o quanto tem dessa mudança no tom de voz como ela tá falando aqui, mas tem umas reações espirituais mesmo, só que é envolvido com crença, tá ligado? Tem essa crença, ela vê, ela sente, ela vive tudo isso. Eu só não entendi o que ela falou aqui, não sei se eles viram ou o que aconteceu com a Virgem Maria e com Jesus nessa situação. Eu também não entendi se isso era contado ou se eles experienciaram isso, né? Ela vai de fomos a um tipo de acampamento em uma fazenda. Na próxima frase, eram aparições. Tipo, do nada. Exatamente. Tá faltando um conteúdo na história. Mas ela fala bastante sobre a voz do líder, né? Dos espíritos baixarem no líder e o líder fazer as vozes delas. E, cara, isso é comum em vários tipos de culto, não precisa nem ser acampamento. Esse é o que mais tem em culto, inclusive, né? E baixar espírito do bem, do mal. É até uma forma leve de hipnotismo, de transe, assim. Você tem sempre aquela fala pausada, com alguns espaços, e às vezes você engrossa ela pra falar determinada coisa, torna a coisa mais rápida, pra depois de novo você deixar mais lenta. Sim, exatamente. O poder da oratória, né? Tem muito disso também. Eu queria acrescentar duas paradas, assim. Primeiro, uma proposta de programa polêmico e complexo, mas que é interessante. Pegar essas histórias, como é que eu falo isso de uma maneira pouco ofensiva? Esses mitos, contos, ou esses rolês que a comunidade evangélica contava, tipo, que o dia virar noite e tal, da fita do Rei Leão, ser do capeta, sabe essas historinhas? Cara, sim. Isso dá um programa do caralho, certeza. Porque tem muita coisa muito doida, assim, feita pra traumatizar, sabe? Olha aí, ó. A gente já até conversou sobre uns temas, assim, tem umas coisas bem loucas pra fazer, só que também envolve crença, sacou? Não sei como é que as pessoas... Tem que ser com cuidado. Assim, não é só curiosidade, né, Andrei? Não é só, estamos investigando, é muita crença mesmo. Tinha que chamar alguém do rolê, assim, que pudesse contar e a gente comenta, né? E até porque é o tipo de coisa que muitas vezes é ridicularizada e muita gente leva muito a sério, né? Pessoas que, por exemplo, a gente brinca daquele negócio lá do chupa bala house do falar em línguas e tal. E tem gente que leva uma experiência muito a sério e tal, que você vai ter o fervor religioso, né? Que você vai ter em qualquer religião, né? Não é privilégio ou demérito da igreja evangélica, dependendo do que você acredite, né? Vai ter em qualquer uma, né? E é sem estímulo, não tem chazinho não, ali não tem nada. Pois é isso que é o mais incrível, né? É só liturgia mesmo. Mas, papá, você fica rezando e rodando, você vai também, fi. Reza, roda e força que você vai pra tudo quanto é lado. Tem até uma coisa que eu acho importante, que nesses acampamentos, assim, eu frequentei muito esses acampamentos de questões evangélicas, até ajudei a organizar algumas coisas muito bizarras aconteceram nesses rolês, inclusive. Caraca! O bagulho é doido. Que eu me lembro de alguns, mas existe todo um processo ali que o ambiente, ele meio que você esquece do que tá em volta. Então, assim, existe uma suspensão da realidade consensual no ambiente, saca?
Existe essa parada, você desconecta, aquele processo do navio tirar âncora, né? Você desancora da realidade consensual a realidade ali. Então, tipo, vira um bolsão de realidade que você considera ali e coisas vão acontecer só ali. Só por isso já é uma preparação pra você, né? Pra coisas estranhas, experiências estranhas que você tenha. Porque você não vai ter uma experiência estranha dessa, sei lá, na Paulista, às 6 da tarde. Não é? Porque é o ambiente mais consensual da face da Terra, entende? Sei lá, no metrô da Sé às 7 horas. Você vai ter experiências também, né? Mas não outras experiências. Vai ter ódio, né? Então, assim, esses espaços, eles são ambientes criados para que você tenha percepções distintas, assim. Tem até um acampamento, eu não vou citar nomes, obviamente, tem gente que leva mega a sério isso, mas tem uns acampamentos, tipo, mega ultra hardcore, assim. Por exemplo, vamos jogar o cara na floresta e o cara vai ter que tomar sangue de galinha e pra poder sobreviver, que é pra experimentar como que é ser um missionário na Coreia do Norte, tá ligado? Eita. Você só tem direito a uma faquinha e sei lá, e mete louco pro cara. E vão jogar água na tua cara e vão te acordar de manhã e você vai sentir a sensação de ser perseguido. Tem umas paradas assim, tipo, que você olha e fala, meu, um pouquinho over talvez, né? Good vibe, né? Mas tem. Só dar um alerta pros ouvintes ficarem espertos, assim, que se você tá em um ambiente que você tá suscetível ao ponto de tá vendo o sol rodopiar em cor diferente e se partir feito hóstia e tal, toma um pouco de cuidado com quem que tá à sua volta, que é um ambiente que tem muita gente que não é legal, que fica ali na espreita esperando quem tá mais suscetível pra tomar proveito. Só fica esperto, tá? Abre o olho, vai com quem você confia muito, não confia em estranho e vai com quem você confia de fora daquele lugar, não só quem você confia de dentro, mas quem tá de fora também, que é especialmente bom ser assim, com o pé pra trás. Mas só um pequeno parênteses assim, cara, eu gostei muito e eu vou tentar falar de uma maneira que fique menos ofensiva, porque obviamente não é da minha fé, né? Então talvez falar mito, né, ou mitologia pode soar um pouco equivocado pra pessoa, mas eu gostei muito dessa construção mítica do fim do mundo, né? Que quando aconteceu o fim do mundo, você tem que estar dentro de casa e com as velas de 7 dias assim. Eu achei isso muito irado. E quem ficou do lado de fora, bicho, e tentar voltar, na verdade, não é a pessoa. Cara, isso, pra mim, eu achei muito irado essa construção. Cara, eu ouvi muito isso. No período que eu tava lá, eu ouvi muito isso. E era assim, ó, vão bater na sua porta e falar com a voz da sua mãe, do seu filho, da sua tia, mas na verdade, é o Satangos que tá ali do lado, querendo que você abra a porta, testando a sua fé, e se você abrir a porta, pronto. Você foi levado. Nossa, isso é muito aterrorizante, cara. Eu tô me sentindo assim, sabe? Oprimida, assim, com a pessoa, sabe? Porra, mas opressão tá aí uma coisa que a igreja manja, né? Todas elas, inclusive. Não é mesmo? Daria uma puta de uma premissa da hora pra filme, assim. Tipo, uma galera crente e fervorosa, assim, compra essa ideia pra valer, se arma dentro de casa, se tranca e tal. Sim. Começa a tretar com quem tá de fora, atirar, dar mó rolo, os caras tentando defender a casa ou o apartamento a todo custo. E no final não era nada daquilo, os caras só tinham comprado a ideia errada mesmo. Imagina que filmaço, que da hora que ia ser. Puta conto do Stephen King. Ia ser muito louco, é uma puta premissa da hora, cara. Sim. Então, mas tinha todas essas histórias, assim. Eu me lembro de algumas que eram bem aterrorizantes. Eu me lembro de uma descrição que foi dada uma vez do que era a eternidade. Tipo assim, você vai arder no inferno. Ok. Como é que é o inferno? Ele vai queimar a sua pele, mas nunca vai queimar o suficiente pra você morrer. Você vai ter a sua pele sempre queimando, a parte de cima dela. Você vai pedir água e você não vai conseguir beber. Enquanto você vai ter uma visão do paraíso com as pessoas felizes do outro lado bebendo água e você sem. E além de tudo, o tempo que isso vai durar, essa descrição era terrível. Imagina um diamante do tamanho da terra. A eternidade é vir um passarinho enviado por Deus e picar esse diamante. Quando esse diamante se acabar em pó no chão, porque o passarinho bicou tudo, aí é a hora que você vai ter paz. É pra ficar feliz, né? Pra tu ficar alegre, de bem com a vida. Mas você com 12 anos, né, olhando a galera, falou, caralho, cuzão, vou jogar RPG, deixa essa porra pra lá. Bem, o relato aqui é da namorada fantasma, do Daniel. Esse é o Taku, hein? O primeiro relato é quando eu tinha 5, 6 anos de idade, mais ou menos. Naquela época, éramos muito pobres e não morávamos em um apartamento tão grande, apesar de sermos em 4. Para quem conhece São Paulo, o relato se passa em Paris. Eu conheço. Você conhece, Keller? Paris, sim. É grande lá também, né? É bizarrinho. Ela é próxima ao centro, mas é uma região grande. E bizarrinha mesmo.
E ele conta aqui que eles dormiam todo mundo no mesmo quarto, em uma casa pequena, sabe? Todo mundo apertadinho, todo mundo junto ali. Como o quarto ficava muito quente por conta da quantidade de pessoas dormindo tudo junto, o meu pai sempre deixava a porta da sala e a porta da cozinha aberta, para que rolasse um pouco de ventilação. Portanto, ele tinha a visão de toda a casa. Ele conseguia ver tudo o que acontecia ali em volta deles. Ele ainda enfatiza: o que eu vou contar, eu tenho certeza que não foi um sonho. Então ele já tá avisando aqui, gente. No outro conto a gente tava meio na dúvida. Ele aqui já deixou claro que não foi sonho. Então o que ele relata, ele viu. E que aconteceu várias vezes durante a estadia dele até ele se mudar. Toda vez que os meus pais desligavam as luzes e eu me deitava na cama, em poucos minutos eu conseguia avistar uma silhueta do tamanho de uma pessoa adulta na cozinha, parado de frente pro fogão. Não sei como descrever, mas era como se fosse um chuviscado de televisão bem escuro. Sabe televisão antigamente quando ficava sem canal, ficava aquele chuviscadinho? E parecia um efeito de não só esse chuviscado, mas de má qualidade, bem apagado. Mais ou menos isso que ele tá tentando descrever. E o pior de tudo é que fazia um movimento de acenar como se estivesse cumprimentando. Aí não dá, né, mano? Aí você tá me tirando, né? Caraca. A silhueta parava por alguns segundos e repetia exatamente o mesmo movimento. Não sei por qual motivo eu não sentia medo, mas eu também não fazia nada. Acho que meio que deu uma paralisada ali. Nunca fui até a cozinha e nunca tentei ligar as luzes. Ficava encarando até pegar no sono. Nunca contei isso para ninguém, pois não foi algo que me incomodava na época. E só fui me borrar de medo quando relembrei deste caso do passado, quando conversava com amigos sobre filmes de terror e espíritos. Foi aí que a ficha caiu e pensei que poderia ser alguma entidade. Só na juventude é que acabei ficando assustado com o que ocorreu no passado. Até hoje, fico agradecido disso não ter virado um trauma de infância. Isso explica por que crianças vão atrás de espíritos sem medo nos filmes de terror. Desde que me mudei, não tive mais nenhum problema do tipo. Nunca mais vi a figura, nem qualquer tipo de fantasma posteriormente. Não sou sensitivo. Esse é o primeiro relato que ele conta. E aí ele continua. Falando em sensitivo, quem é sensitiva de verdade é minha namorada. Ela diz ver aparições de tempos em tempos, algo em torno de 2 a 3 vezes ao ano. Uma vez ela viu comigo enquanto estávamos deitados no sofá, na sala e no escuro. Eu estava cochilando e ela acordou com muito frio. Viu uma figura se aproximar da área de serviço, depois da cozinha até chegar onde estavam. Nessa hora, ela fechou bem os olhos e me apertou forte, escondendo a cara. Felizmente não aconteceu nada e ela parou de se sentir mal e continuou com frio. Me acordou meio assustada, relatando o ocorrido. E eu só abracei sem saber o que fazer. Afinal, eu não havia sentido nada, nem o tal frio. Essa história é mais para preparar o terreno e explicar mais ou menos a rotina dela. Uma história que me fez chocar foi um espírito que a minha namorada dizia perseguir o irmão dela, meu futuro cunhado. Ela vivia falando que deparava com a tal menina de branco virada para o quarto do irmão. Em várias partes da casa, ela acabava vendo pedaços, né, assim, o corpos de relance, sabe? Não mutilado, assim, corpos passando, sabe? Como quando olhava para o chão e via as pernas na porta. Como ela tinha muito medo de olhar para cima e encarar diretamente, acabava virando a cara, por exemplo. É um fato que ela não contava para as pessoas porque não curtia tocar no assunto. Sempre ficava arrepiada toda vez que lembrava dela. Sou fã de histórias de terror, de filmes, de espíritos, então acontecia de cair nesse assunto uma vez ou outra. Ela chegou a contar esse fato para o irmão e para a mãe, mas eles nunca sentiram ou viram nada, principalmente o irmão. Nunca sentiu incômodo, mal-estar, nem olho gordo, até a ponto dela achar que estava alucinando, qualquer coisa da cabeça dela e nada mais. Essas aparições se perduraram por anos, até que em 2016, no dia do aniversário, ela chamou cerca de 20 amigos para festejar em casa. E no meio da festa, uma amiga foi chamar a atenção da minha namorada para a seguinte frase: tem alguém atrás do seu irmão.
Acho que não tem nenhuma mina afim dele, não. Por quê? Respondeu a minha namorada. Nessa hora, essa amiga lhe contou que não era bem isso. Explicou que estava vendo um espírito de uma menina de branco bem atrás do irmão dela. Nessa hora, minha namorada gelou, pois nunca havia contado sobre o fato, nem escrito quem é que estava atrás dele. E nessa hora, as duas surtaram ao descobrir que nenhuma delas estavam malucas, que de fato estavam vendo algo sobrenatural. Até hoje, essa entidade nunca fez mal a ele. Nunca tivemos nenhum problema. Olha aí a entidade de estimação. O problema é que assusta um pouco saber que tem uma entidade pela casa obcecada pelo irmão dela. O engraçado é que fora de casa isso não acontece. É uma aparição que fica somente dentro da casa. Quando ele não está, o espírito às vezes é avistado na frente do quarto dele como se estivesse esperando. Isso me fez ficar com medo de ficar na casa sozinha. Subir para o quarto, etc. Eu nunca vi, nem pretendo ver. Mesmo sendo fã de histórias de terror e de filmes. Pimenta do cu dos outros é refresco, não é mesmo? Gente... Caraca. Rapaz. Olha só, primeiro, lembrando que no começo ele disse que não era impressão, né? Que todo mundo que viu disse que viu. É mais uma história com várias fontes, né? Várias fontes com uma informação bem parecida. Eu achei um pouquinho, assim, complexa a história dele. A primeira foi mais curtinha. A segunda, comprida, ele vai contando vários relatos, um em cima do outro. A primeira história sobre o ser chuviscado ali que parece uma TV fora do ar, eu achei bem bizarro, achei bem estranha. Não pareceu ter, ele não contou nenhum estímulo fora, sabe? Nada que pudesse dar essa impressão, sabe? Algum trauma, alguma coisa. Mas seria muito esquisito, que nem as visões do Shadow People, né? Você tá olhando pro lugar e de repente tem um ser estranho ali. Não é um fantasma, não é um ET, você não sabe definir o que é, mas tem um ser estranho te olhando. Tem que subir no teto, dar um tapa na parabólica pra fazer o fantasma aparecer direito, né? Parar de chuviscar. É um tipo de relato diferente. Cara, eu vou me considerando agora no primeiro relatinho dele. Cara, é muito bizarro, né? Porque pelo que ele conta, é um relato de que ele era quando tão pequeno, que assim, tem alguns medos nossos que são impressos na nossa biologia. Tipo, por exemplo, medo de cobra, medo de, assim, sei lá, medo de altura, por exemplo, né? Provavelmente você não precisa aprender sobre esse tipo de medo, né? E existem esses terrores que são terrores culturais, né? Medo de barata, medo de palhaço. Inflação. Inflação, esse tipo de coisa, né? E, obviamente, era em um momento em que ele não tinha medo quando essa entidade, esse espírito, ou seja lá o que isso seja, aparecia. O que torna a coisa mais bizarra ainda, uma parada meio Witch, tipo, ficava acenando pra ele, e ele, tipo assim, ele não é que ele tinha medo, mas ele só não tinha interesse em levantar aí e falar com o cara, mas poderia fazer se ele tivesse um pouquinho mais de curiosidade. Então, isso é interessante. Essa é a reação bizarra lá que eu falei que o Joe Hill cita na história, assim, saca? Porque é uma coisa tão aleatória a tua realidade que, tipo, você simplesmente não consegue se comportar como talvez você deveria, entendeu? A sua mente só olha e fala, ok, né? Segue a vida. Finge que nada aconteceu. Então é engraçado. Agora, esse segundo assim, eu não consigo achar uma explicação cética pra isso. No sentido de, beleza, ela nunca viu o fantasma, não sabe como é que é a cara do fantasma, porque toda vez que ela aparece, ela vira a cara, né? Isso é um detalhe muito interessante. Mas ela sabe que é uma mulher que é de branco e tem relação com o irmão e que fica dentro de casa. E anos depois, vinha uma pessoa de fora no aniversário e fala exatamente aquilo ali, é uma coincidência muito pesada, muito absurda. Então, eu vou de novo dizer que muitas dessas coisas também são sugeridas por crença. A gente não tem uma explicação cética, mas a gente tem uma sugestão emocional. E eu falo isso de experiência própria, tá, gente? Eu não estou julgando, diminuindo. Eu estou falando por mim isso, tá? Justamente pra me justificar. Eu sempre contei pro Andrei que o meu pai, ele bebia. E como assim a minha família, grande parte da minha família sempre foi espírita, principalmente kardecista, então toda minha família acreditava em espíritos obsessores, principalmente pessoas que estavam fazendo qualquer atividade que fosse legal, porque isso acarreta energias ruins no mundo espiritual. Quem tem proximidade ou quem conhece pessoas dentro dessa religião sabe que tem esse estímulo, sabe? Você
acredita nisso, você tem essa concepção. Então, quando meu pai frequentava muitos bares, ele chegava na minha casa e, sério, gente, cheio de sombras. Até quem não era religioso, quem não era, viu umas coisas assim. E a minha mãe falava que teve uma vez, a minha mãe acreditava piamente nisso, minha mãe rezava pelo meu pai, aquela coisa de cuidados, tal, porque ele tava na rua, tava em bar e tal. Mesmo que ele não estivesse, sei lá, tretando com alguma coisa, mas aquela preocupação espiritual mesmo. E ela falava que via um obsessor atrás do meu pai, via um espírito que estava indo atrás do meu pai. Só que a história da minha mãe que ela via assim, era um espírito agressivo, era um espírito que estava ali vampirizando, que tinha alguma treta no passado com meu pai. Isso é muito de espírita, tá, gente? De ter esse karma para resolver. O que eu achei diferente aqui nessa história do Daniel, os relatos que ele tá falando assim da namorada dele, são os detalhes que ela deu, e uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a história de repente ver a mesma coisa e ser uma coisa meio neutra, sabe? Um fantasma que, não tô fazendo mal, mas tô por aqui, sabe? É diferente do espírito obsessor que a minha mãe supostamente vivia. Bizarro. Rapaz, fantasma da friendzone. Qual é a parada do fantasma feminino, da aparição feminina e a roupa branca, cara? Porque parece que rola sempre essa coisa do fantasma da roupa branca, especialmente quando é mulher ou é mais jovem, né? Eu não vejo isso com homem e também não vejo isso com mulher mais velha, sempre relacionado a ser mulher e mais nova, né? Tem alguma relação muito louca nisso, porque é o geral das histórias desse naipe, né? Cara, eu não saberia explicar, não. Sabe quem que a gente precisa pra isso aí? O senhor Andreoli. Também, ver se ele dá uma explicada. O senhor Andreoli tem que fazer uma pesquisa aí, porque tem que ver se é cultural, tipo, mundial, né? Uma parada assim comum, e aí, sei lá, se tem uma narrativa europeia comum sobre isso, se é uma parada brasileira, né? Eu sei que no Brasil... Não, o japonês adora história de mulher jovem, de menina de branco. Não, mas o japonês eu sei explicar, porque o branco é a cor da morte, né? Então faz sentido simbolicamente um espírito vestir branco. Mas pra gente, a gente não tem essa relação direta. No Brasil tem a parada da inocência, né? Quando a menina jovem tá com branco, ou até a parada da escravidão, né? Sim, que é muito... Geralmente essas assombrações são de mulheres que foram agredidas ou violentadas, né? Então tem um pouco dessa inocência, né? Mesmo quando elas são ruins, né? Ou vingativas. Tem a parada também do fato de ser mulher, né? Você tem aquela questão também da exposição à violência feminina, que é terrível, né, cara? A violência que a mulher sofre na sociedade em geral. Então é muito raro você ver essas questões dos fantasmas masculinos, porque você tem poucas vezes em narrativas sociais o homem num papel de vulnerável, né? Mesmo que na realidade Sim. você tenha muito mais, as narrativas sociais são menores a respeito. Na realidade, o homem sofre violência pra caralho também, né? Só que a gente tem essa questão de achar que, ou mesmo da realidade da violência da mulher ser maior. Então acaba que, por isso que tem tanto fantasma mulher nas histórias, né? Eu acho que tem uma coisa assim. Eu fico pensando se a parada de vestir branco é uma escolha do fantasma, que quer representar ali algum tipo de significado, ou o jeito que a gente tá vendo a aparição e subconscientemente traduzindo isso pra uma roupa branca, rola ali uma tradução da nossa cabeça sobre algo que a gente não tá entendendo e tá vendo, ou é a escolha do fantasma? Como é que acontece isso, né? Se for pra te levar numa parada da tradição esotérica e tal, né? Você tem uma questão assim que muitas vezes é um misto dos dois. O fantasma pode estar se mostrando, mas você tá também passando pelo teu filtro. Se você tem uma visão espiritual boa, você vê além do filtro, né? Mas a matéria espiritual seria moldável. Por isso que, sei lá, se você aprende a fazer uma projeção astral bacana, você toma a forma que você quiser, né? Você não precisa estar programado naquilo. Mas se você tem uma visão legal, você consegue ver. E tem uma parada também no misticismo que... Por exemplo, você tá... Isso é em algumas linhas, assim. Se você, sei lá, tô andando no mato e encontrei 2 grupos de pessoas. Uns vestidos de preto de um lado e outros vestidos de branco do outro. Corre pra galera de preto e abraça eles. Porque a galera de preto tá usando uma roupa comum pra um rito em qualquer. Uma roupa branca dentro de rito normalmente é pra proteção, porque tá mexendo com alguma coisa muito forte, muito trevosa. Saca? Tá, tipo, quem tá mexendo com coisa mais segura é a galera que tá de preto. Então você tem umas questões assim, né? Que isso, obviamente, modernidade líquida veio e acabou. Mas a tradição clássica era nesse sentido. A próxima história foi mandada pelo... E o nome é A Garota.
Há 2 semanas fui ao cinema. Não estava com muita vontade porque meus 2 amigos que iam comigo furaram na noite anterior. Mas eu já tinha comprado o ingresso e não podia perder o filme. Sempre que vou ao cinema, não compro pipoca. Prefiro comprar calzone e um suco para levar à sala do filme. Nesse dia, eu estava sentado esperando meu pedido ser entregue e achei que estivesse sozinho numa distância de alguns metros. Jurava que estava. Quando olhei para trás, sentado na mesa atrás de mim havia uma garota. Sem exagero, ela era extremamente linda. Para se ter uma ideia da beleza dela, imaginei a atriz Betty Bears. Eu não sei quem é essa moçoila, mas fica aí para ilustrações gerais. Porém, mais jovem, com cabelo bem preto e olhos castanho escuros. Nossa, eu pensei, como eu não notei ela antes? Sabe, mulher bonita nunca passa despercebida por mim. Que comentário. Comentário desnecessário. Continua. O Johnny Bravo tá escrevendo esse meio, né? O Johnny Bravo. Agora o Johnny Bravo tá em baixa, né? Mato que já tava. Ela parecia estar sozinha. E como eu havia pedido meu calzone há pouquíssimo tempo, sabia que ia demorar um pouco para ser entregue. Fui tentar puxar alguma conversa com a moça. Ela estava sentada com o cotovelo sobre a mesa. A princípio, achei que estivesse com o celular na mão, como todo mundo naquele local. Mas não estava. Quando aproximei, ela nem notou minha presença. Ela não estava me ignorando. Na verdade, estava estática, olhando para o nada. Perguntei se havia muito tempo que ela tinha pedido um lanche. Ela virou o rosto na minha direção e sua expressão facial mudou. Ela sorriu jovialmente. Eu gostei daquilo. Não pedi nada, ela respondeu. Eu estranhei, depois perguntei se ela estava com amigos. Talvez eles estivessem indo em algum outro lugar. A moça fez que não com a cabeça. Bem, ela me pareceu disposta a conversar, eu sentei em uma cadeira e ficamos jogando conversa fora. Fiz ela sorrir algumas vezes. Adorei aquele sorriso. Ela era 1 ano mais nova. Eu tinha 20, ela 19. Seu nome? Júlia. E depois perguntou se eu havia nascido na cidade em que morava. Eu disse que sim, e que meu sobrenome apenas remete a uma antiga linhagem de família que tenho com os árabes. Convidei-a para ir assistir um filme comigo. Ela aceitou de bom grado e mais uma vez sorriu. Quando o filme acabou, ela falou que estava cansada e me deu seu número. Ligue para mim hoje à noite, tá? Eu concordei e ela me abraçou. Verdade seja dita, como eu desejava aquele abraço quente e macio. Liguei para ela às 8 horas. Fiquei arrepiado quando ouvi novamente sua voz amável. Eu acho que vou começar agora com a voz do Marcelinho. Ela me convidou para ir ao encontro. Ela estava usando um sobretudo tipo Matrix. Alô, referência, hein? Quem pegou, manda um beijo pra mim. Olha aí, o meu pauzão de 22 centímetros. Ela me convidou para ir a um evento de motociclistas, que acontece todas as quinta-feiras na avenida XYZ aqui, que ele colocou. Eu aceitei e disse, não sabia que você gostava de moto. Ela respondeu de um jeito bastante curioso. Você não sabe quase nada sobre mim. É verdade. Peguei minha moto e fui à casa dela, no bairro lá. Nós íamos para a praça onde acontece o encontro. Quando cheguei em frente do seu prédio, aliás, um belo prédio, liguei para ela e depois de alguns momentos burocráticos com o porteiro, pude entrar. Ao chegar em seu apartamento, notei que realmente ela era de família rica, mas não havia ninguém em casa além de Júlia. Seu comportamento estava estranho. A palma esquerda de sua mão estava cortada e tinha algo que me pareceu muito com sangue escorrendo pelo seu lábio inferior. Logo perguntei o que tinha acontecido. Ela contou que se cortara com a faca de cozinha. Aquilo estava sangrando de um modo que ela teve que trocar a atadura 2 vezes. Falei para ela que tinha algo diferente saindo de sua boca. Eita. Ela apenas limpou com as costas da mão. Falta a voz do Marcelinho. Parece verídico. Tinha gosto de latex, o beijo. Gosto de shiitake. Vamos daí, vamos lá. Eu não vou ignorar esse comentário do Lucas, certo? Foi pesado mesmo. Foi pesado. Eu achei que ninguém tinha ouvido, mas como um silêncio depois, aí foi foda. Foi um consenso. Aquele silêncio vergonhoso, né? Tipo, caralho. Mas todo mundo entendeu, né? Opa! Eu não sei do que vocês estão falando. Enfim, ela foi vestir outra roupa e voltou bem mais rápido do que eu imaginava. Quando descemos para a garagem, ela me mostrou sua moto. Nossa, que moto fodástica. Ela realmente era rica. Então subimos na sua HD Night Rod branca e fomos para o encontro. Não há muito o que falar sobre isso. Ficamos como um casal comum, sentados numa mesa comendo alguns churrascos, enquanto ouvíamos boa música de rock tocar. Caralho, que meio bizarro. Ah, e é aquele meme. Eu já sei, essa moça é aquele meme do Twitter que eu
eu amo. Que ela fala, e aí, nação roqueira? Aqui é a Dark Pan. Faz 1 ano que eu vou no bar de rock, namoro um abutre, tomo uísque e fumo charuto. Minha tatu, acabei de fazer minha tatu. Eu só não sei como veio parar. Não aconteceu comigo, então eu acho que isso aí vai dar uma escalonada. Eu nem mais... Vai escalonar muito bom. Eu tô só esperando, é que eu até me arrumei na cadeira. Calma. Não, a hora que ele falou Harley Davidson, eu comecei a tocar aqui. Get your motors running, heading to the highway. Que essa música, você sabe que essa música, ela tem, dentro dos motoclubes, ela tem um poder necromântico. Como assim? É um mantra, né? Você tem aqueles veinhos, só o cu da rabiola, que já estão quase batendo as botas, esticar os braços, Deus puxa, começa a tocar essa merda, sobe uma energia que eles levantam do túmulo, assim, pra cantar, aí fica, monstro. Vira tudo no machão. Mas enfim, Andrei, estamos estragando a sua história. Não, pelo contrário. Vamos lá. Enquanto ouvíamos boas músicas de rock tocadas ao vivo por uma banda feita de motociclistas de algum motoclube. Júlia teve um pouco de tontura uma vez, mas passou rápido. A noite estava chegando ao fim, então voltamos para a casa dela. Ela pediu carinhosamente que eu passasse a noite com ela, porque sua família estava viajando. Enfim, você já sabe o que aconteceu a seguir. Transamos e fomos dormir. Amanheceu, acordei sozinho na cama, levantei e fui procurá-la. Ela não estava em casa. Pensei que estivesse ido trabalhar. Por que não me avisou? Pensei. Bem, não importava. Estava num excelente apartamento, sem nada para fazer, decidi vagar pelos cômodos. Enchi uma xícara de café e fui de porta em porta atrás de algo que me chamasse a atenção. Até que, infelizmente, eu encontrei. Então, aí fica a dica. Se você foi convidado para ir dormir na casa do crush da crush, não importa o que fazer, se é Netflix and chill ou se é para fazer outras coisas. Se você numa hora a Netflix vai falar, você ainda está assistindo e você estiver fazendo outra coisa. Né? Gente, que coisa mais deselegante. Vou trazer o meme agora, vai. Que coisa deselegante você ficar fuçando na casa dos outros. Rapaz, desculpa pela interferência, mas não faça isso. Mas o que aconteceu? Ele acabou encontrando um cômodo, infelizmente, era um quartinho que ele achou que fosse de empregada e era, na verdade, um antro macabro. Eu quase vomitei. O lugar tinha um crânio de cachorro. Sim, eu sei como é um crânio de cachorro, mas era pequeno e estava ensanguentado. E tinha uma vela apagada colada no topo do crânio. Como assim, cara? Havia um símbolo com uns 2 metros quadrados formado por muitas figuras geométricas e dentro delas, letras ou sinais que desconheço. No centro, uma estátua de um ser estranho, com quase 2 palmos de altura. Sua cabeça era de lobo, com grandes chifres de touro. Caralho. E vestia um manto com capuz. A estátua toda pintada de preto. Várias velas apagadas em cada ponta do símbolo. No chão ainda continham marcas de sangue seco e uma faca. Fiquei com medo e juro pela minha vida que minhas pernas travaram. E eu ainda tive tontura. Quase derrubei a xícara de café no chão. Seria trágico. Ela jamais poderia saber que eu estive lá dentro. De repente, ouvi alguém entrar na casa. Saí imediatamente do quarto e fiz questão de conferir se tinha mesmo fechado a porta ao sair. Fiquei me coçando, uma coceira no pescoço e nas pernas. Que desgraça estranha. Até hoje não sei o que foi aquilo. Quando cheguei na sala, vi que Júlia havia chegado. Ela parecia bem normalizada. Achei que estivesse ido para o trabalho. Perguntei. E ela respondeu: não. Só fui lá embaixo comprar o almoço. Almoço? Pensei. Quando olhei para o relógio da parede, já eram 10 para meio-dia. Como? Quando acordei, olhei para o meu relógio e eram 6h40. Olhei de novo meu relógio e lá estava também marcado 10 para meio-dia. Isso quer dizer que eu havia passado todas essas horas dentro daquele quarto macabro? Como isso é possível? E o relato acaba assim. Esse se fudeu, hein? Assim, não, gente, mas assim, eu posso dar minha opinião sincera mesmo? Pode. Eu vou quebrar uma das regras do aconteceu comigo pela primeira vez. Você vai desconfiar do cara. Eu acho que é uma lorota das braba. Eu também acho. Ó, eu ainda posso completar. A gente pode desconfiar do cara sem ofender. Na hora que ele falou assim, até hoje eu não sei o que foi aquilo. Cara, você estava dentro de um estúdio de fotografia em que o cara usa aquilo como cenário para fazer um trabalho decente, genuíno, e você achou que era algo macabro só porque você supôs que se for rock, preto e caveira, é macabro. Não, então, mas eu vou complementar isso que você tá falando, Ira. Eu identifiquei aqui diversos termos, palavras-chave e situações que
é alguém muito de fora de vários... Cara, é tipo assim, primeiro, começa com uma fantasia do cara. O cara acha uma garota bonita que dá mole. Se acha o cara, né? Tem que ser... Se acha, né? Pra começar. Então, aí começa assim, né? E tá tudo acontecendo. Aí, cara, muito roteirinho de filme de terror. Ah, não. Aí... É muito estereótipo, Sim. né? A menina bate muito com o que ele encontrou no quartinho, né? Com sangue na mão, né? Que ele abre a porta dele com sangue na mão e sangue na boca. Só faltou ele falar, rangeu a porta, ele entrou taciturno. Agora, cara, ele vai e descreve a moto. Ok, ele pode saber muito de motos, mas qual a coincidência dele? Porque ele coloca que ele sabe qual é a moto que ela tem. É uma HD, uma Harley Davidson Night Rod branca. Ou o cara colocou no Google, tipo, motos fodas e pegou um nome específico e colocou ali, ou é muita coincidência. Digita aí, motos fodas, vamos ver o que aparece. Exatamente. Ou então, tipo assim, ele gosta muito de moto e, coincidentemente, ele achou uma mulher que também gosta de moto e que tem uma moto fodida. Então, assim, das duas formas, tem muito cara de que ele tá colocando aqui um fetiche bizarro dele escrevendo isso. Então, eu acabei de jogar o nome dessa pessoa no Google e eu achei uma página chamada Recanto das Letras, onde existe um autor com o nome dele, que escreve contos de terror, e este conto se chama... É exatamente o conto que ele colocou. Pronto, tá aí, ó, revelado aí, ó. Seu safadão. E clichê ainda por cima. Pois é. Não foi dessa vez. Parabéns, dona Juliana. Isso sim é uma investigadora sobrenatural. Merece palmas, hein? Deixa eu só lembrar aqui que eu esperava isso do Lucas. Lucas, você está caindo no conceito. Você que é o cara... Você que é o cara das pesquisas. O Lucas foi o mais believer de todos aqui nesse programa hoje, hein? Lucas vira casaca. Eu sou a bruxa mais cética que existe. Pra quem não sabe, o Lucas é o cara que você olha pro maluco e fala assim, ó... Ele tinha olhos verdes. O cara descobre o tipo sanguíneo, lugar que mora, conta bancária, CPF, CNPJ, você tá com o nome sujo do Serasa. Esse é o Lucas. Agora que ela falou pra mim, eu achei essa mesma história com outro nome e outro autor. Olha lá. Além de tudo, colou, hein? Eita. Inclusive, pra quem quiser, o que eu achei estranho só foi que o rito foda-se, mas a estátua, ele descreveu um calopus. Calopus é uma figura heráldica de brasão de família, né? Então, tipo, não há histórico de adoração pra uma entidade com esse formato. Porque, tipo, crânio de cachorro, e eu sei como é um crânio de cachorro. Como é que tu sabe, filha da puta? Eu não sei. E eu tenho a porra de um site de terror, caralho. Eu já fiquei muito tensa, porque eu pensei que ela ia falar, eu sei como é um crânio de cachorro, pois eu também mato cachorros. Eu já ia jogar isso pro alto, ia falar, para com essa porra. Aí eu já ia falar pra ele, meu querido, vá lá pra Vila Nova, lá na favela, em Registro de Amorim, que o que mais tem é crânio de cachorro, porque, né, gente, os cachorros no interior morrem e vão em terra por ali perto mesmo. É fácil arrumar um crânio de cachorro, sim. O nome do autor que eu encontrei aqui e o nome do livro de contos é... Então... Esse cara aqui também que postou se chama também... eu acho que ainda esse é o nome artístico. O Abdul. Pode ser. Porra, mas caralho... Ele tem uns contos maneiros aqui, ó. Mas se for no padrão desses aí, não sei se é maneiro, não. Eu fiquei bastante chateada, porque eu me senti agora, quando eu era professora, que um aluno que era muito ruim, me entregava uma redação muito certinha, e aí eu pegava um termo, jogava no Google e achava, eu tô tão desapontada como eu ficava naquelas vezes. Olha, mas eu vou falar que eu tô muito orgulhoso. Essa equipe maravilhosa, que, cara, eu li, e só pra deixar claro, esse e-mail tava no texto corrido, mentira, esse e-mail tava dentro de um PDF no e-mail, não tinha nada indicando que era uma ficção, então a pessoa dá a entender que a pessoa quis enganar a gente, só que eu já li, quando eu selecionei essa história, eu já tava sacando que era uma historinha, e eu selecionei essas histórias agora, uma hora atrás, eu não tive tempo de pesquisar, mas... Você é escritor, cara, e essa história tem enredo, por isso que você sacou. Pode ser, né, mas eu senti já a vibe, acho que vocês também, cara. Muito orgulhoso dessa equipe maravilhosa. Isso aí, gente. Desbancamos agora, graças ao nosso time e um cachorro estúpido, que é o Scooby-Doo. E dona Ju Pose, investigadora do mês. Tem que ter o quadrinho dela ali, hein? Eu quero! Investigadora do mês. Arte dos fãs. Vou fazer uma plaquinha, né? Investigadora do mês. Mandou bem demais. No caso, cachorro estúpido sou eu. Eu sei de uma coisa. A gente tem o nome completo, 2 nomes e vela preta. Fica a dica.
Vamos fazer esse cara ter medo de ritual agora. Pô, eu tô lendo as histórias do autor aqui, ele tem história melhor, cara. Ele não escolheu a história melhor dele pra mandar, não. Além de tudo, mandou a merda, seu vacilão do caralho. Acho que ele mandou que ele achou que a gente ia desconfiar menos, pelo jeito. Cara, não, mas assim, poderia ter sido uma outra pessoa que mandou no nome do cara. É. Ou se foi ele tava querendo uma divulgação da história aí. Querendo que falasse o nome dele alto aí. Falaram, né? Se eu fosse editor, eu botava pi toda vez que a gente falou o nome dele. Acho ótima ideia, Ju. Só pra sacanear. Acho E eu ótimo. colocava pi no nome da história também, pro pessoal não achar. Não, se o cara quiser achar, ele vai ter que pausar, Digitar. transcrever, aí vai ser muito difícil. Então, se eu fosse o editor, eu botava o bode, só pra sacanear. Danilo Araújo mandou uma história que ele chamou de Sete Além. E ele mora aqui do lado de casa, né? Tô adorando ler essa história. Vamos lá. Eu moro em Itaquaquecetuba e estudo em Mogi das Cruzes. Costumo ir pra faculdade, existem duas ali, sempre de trem. E eu pego esse trem. Porém, aquele dia eu tinha alguns assuntos para resolver e fui de carro. Assisti a aula normalmente e assim que deu meu horário, fui embora. Entrei no meu carro e peguei a mesma estrada que eu costumo pegar sempre. Em um determinado trecho dessa estrada, tem entrada para minha casa. Entrada para Itaquá. Eu segui a placa. Porém, ao passar daquele trecho, entrei em uma rua totalmente escura. Não tinha nada além da pista, nada dos lados, não havia um carro sequer, o que era muito estranho pro horário. Não havia sequer uma casa, nenhum tipo de iluminação, um asfalto totalmente diferente, todo quebrado e irregular. Além disso, vi vários pássaros estranhos voando para todo lado, muitos deles, tanto que um bateu no meu para-brisa e eu conseguia ver do lado a uma distância considerável, como se fossem pessoas carregando tochas. Cara, quem anda com tocha no meio do nada? Pois é, né, cara? Ó, e isso é o indicativo de uma história verídica. O ouvinte está questionando a realidade. Ele não tá, tipo, engrandecendo porque um homem veio com tocha e eu perguntei, nossa, que esquisito, não é mesmo? Não, foi tipo, dá pra ver que o cara tá contando é real. E ele fez a única coisa sábia nesse momento, que viu que era um local sinistro, totalmente diferente do lugar onde ele sempre passa e achou muito estranho e continuou no reto. Que é o que você tem que fazer, você não tem que parar não. Entrei no próximo retorno, pensando ter entrado na rua errada. Fiz a volta e fui para a minha entrada que dava acesso à minha casa. Porém, a mesma continuou me levando para esse local. Dei várias voltas pelo mesmo lugar e nada de conseguir ir para minha casa. Eu comecei a ficar desesperado, tentei ligar para alguém de casa, pedir ajuda ou tentar falar com alguém, mas o celular não funcionava. E eu fiquei nessa, andando por aquela estrada. Depois de rodar por quase uma hora, na 7ª vez que eu entrei no mesmo local, na mesma estrada das últimas 6 vezes, dessa vez eu saí da rua. Finalmente saí na rua que eu costumo pegar. E o fato mais estranho é que eu cheguei em casa no mesmo horário que eu deveria ter chegado se eu não tivesse me perdido, como se essa uma hora não tivesse passado. Eu comecei a procurar relato na internet e achei várias pessoas contando histórias que se encaixavam na minha experiência. Eu não sei dizer se lá era Sete Além, mas eu acredito ter passado por algum portal para um lugar alternativo. Eu gostaria muito que vocês tivessem feito um podcast sobre esse tema, que nós fizemos! Sou muito fã de vocês, um grande abraço. É só pra avisar o pessoal, essas histórias aí são em 2017, tá? A fila tá diminuindo, mas vambora, né? E assim, eu conheço as estradas daqui, tem umas paradas muito loucas, cara. Eu tenho um relato de cidade estranha que eu só percebi sexta-feira. Eita, manda aí. Quando eu saí da penumbra, a gente tava na sexta-feira, nós gravamos, né? Sexta-feira passada, a gente gravou Magicando, e eu saí da penumbra e eu peguei o caminho que eu sempre pego e o caminho tava completamente diferente. Mas ele tava certo. Tipo, eu notei que o caminho que eu fiz várias vezes, assim, pra voltar da penumbra até a estação de trem, da estação de metrô, ele tava diferente, mas ele tava igual ao caminho quando eu venho. Então, tipo, as outras vezes que eu passei, me deu a impressão de que eu passei por um caminho diferente. Você acertou errando ou errou acertando, então? E aí achei bizarro, assim, porque eu fiquei, tipo, olhando, e eu sempre vinha, quando eu tava subindo, eu falava assim, cara, eu vou tentar pegar aquele caminho. E eu não acertava a rua, mas como eu ando meio que a derivé, né, eu falei, nunca me importei com isso. Só que eu tô vendo agora a história desse cara aqui, eu tô tipo, caralho, né, sei lá. Mas não tinha gente com tocha, pelo menos, tipo, era uma cidade normal, assim. Então, cara, é estranho porque era próximo da casa dele, era uma região que ele conhecia, e ele repetiu o caminho várias vezes, né, então isso é estranho. A não ser se ele tivesse tendo um derrame ali e se confundiu, né, ficou confuso, teve um momento de confusão, mas... Uma alucinação de alguns segundos, né? Vários minutos, na verdade, né, se ele repetiu o caminho 7 vezes, bem esquisito. Mas não, passou, o mundo real foi alguns segundos. Ele disse que ele chegou no mesmo horário de sempre.
Ah, verdade, né? Então houve uma dilatação temporal que é característico de outras dimensões aí, ó. De viagem dimensional aí. Inclusive, já fui em várias, é sempre assim, né? Exatamente. Eu acho que era 7 além. Bizarro. Eu acho que esse cara tá na hora de investir em um GPS, que é pra não dar correr mais esse risco, né, cara? Dá uma investida em um GPS, nem é tão caro assim, cara. Tem uns baratinhos já. Ô, cara, mas vou te falar que a quebrada aqui é louca, hein? Não, aí é bem, bem doido. Cara, eu tava viajando com a família do Namorilda e a gente tava cruzando o deserto ali em Sedona, no Arizona, né? E teve uma parada que, tipo, eu tava indo pro sul de carro e eu tinha que ir pro sul e depois tinha que ir pro oeste. Aqui nos Estados Unidos se orienta muito pelo sistema cardeal, né? E eu não sabia que estrada certa eu tinha que pegar, eu sabia que tinha que ir pro sul e depois eu tinha que ir pro oeste. E eu fiz o contrário, eu fui pra norte e depois eu fui pro leste. E de algum jeito muito doido, eu consegui chegar no lugar que eu tinha que chegar, indo exatamente na direção contrária. Eu acho que eu fiz um círculo enorme assim, sabe? Fiz um mega círculo muito maior do que eu devia ter feito e consegui chegar lá no final. Coisas que não dá pra entender. Não, investe em um GPS, cara. Ai, meu Deus do céu. É isso aí, né, cara? Essa história é fantástica. Sete Além sempre aí, apavorando aí nossas crianças. Inclusive, os ouvintes ficaram curiosos com a história dele. O episódio de Sete Além é o 179. Seja bem-vindo a Sete Além e os lugares do meio. Muito elogiado, direto ao favorito da galera. Sim, pois é, né, cara? E a gente não comentou aqui, mas e as tochas, velho? É verdade, né? Tava rolando mó Night Vale ali no lugar, né? Assim, vamos extrapolar bastante, assim. Vamos imaginar que os caras que tava rolando um ritual de uma seita maluca e essa seita, tipo assim, e criou um desses bolsões mágicos que a gente tava comentando no início do episódio aí, de algum sentido, que meio que quebrou um pouco da realidade, né? E o cara ficou rodando em uma outra dimensão durante um tempo de rebote aí do ritual que os caras estavam fazendo. Ou então era, tipo, sei lá, devia ser um capial querendo enxergar o mato, né? Sei lá. Ou o nego desesperado pedindo carona pra ir embora dali, né, cara? Tipo, o nego tentando a todo custo ir embora. Pô, com uma tocha, bicho? Caralho, ele largou todo um grupo de pessoas naquele bolsão da realidade, velho. Olha aí. Tipo, aquele entrou no sonho de Itaquá. Quem já leu Neil Gaiman, Sandman, O Sonho da Cidade. Fica a dica. Fica a dica aí pra vocês. É a história chamada Tio do Thiago. Saudações, freaks! Escuto o podcast já há algum tempo, mas nunca havia me manifestado. Seja bem-vindo, Thiago. Sou o ouvinte mais assíduo do quadro Aconteceu Comigo e é ele que eu endereço o meu relato. Seja bem-vindo ao Aconteceu Comigo, você está aqui com a gente, Thiago. Começo deixando claro que não sou cético, tampouco believer. Isentão, hein? Isentão. Não sou cético, tampouco believer. Muito pelo contrário de ambos. Nem descarto a possibilidade de sua veracidade. Quê? Acho que o termo mais correto seria agnóstico. Pois bem, para contextualizar, inicio com a informação de que meu tio faleceu devido ao câncer, aos 24 anos, quando eu ainda era muito novo para sequer lembrar dele. Morava com os meus pais em Maceió, Alagoas, até que, por problemas financeiros, tivemos que vender nosso apartamento e morar um tempo com os meus avós, na casa em que também moravam meus tios, inclusive este que veio a falecer. Nunca presenciei nada na casa, mas sempre tive uma sensação estranha, principalmente na área da copa, como costumávamos chamar. Era uma grande área utilizada apenas para guardar tralhas, mas tanto eu quanto meus primos sempre tivemos um certo medo de ficar por lá, já durante o dia. Durante a noite, ir até lá estava fora de cogitação. O tempo passou, nos mudamos de lá, a casa foi vendida e eu e meus pais saímos de Maceió, mas ainda visitamos meus parentes lá regularmente. Já adulto, tive a notícia que meu avô veio a falecer devido a uma úlcera. Após o velório, escutei meu pai conversando com os meus tios sobre o dia em que meu avô faleceu, em que ele estava deitado na cama, dormindo, enquanto meu pai e outros 2 tios conversavam ao lado da cama, quando viram meu avô levantar a mão ao alto e perguntaram o que ele estava fazendo, no que respondeu apenas: alguém me deu a mão, eu estou tentando alcançar. E continua: anos depois de meu avô ter falecido,
em uma viagem, ouvi meu pai contando à minha mãe sobre ter sido procurado pelos atuais moradores da casa antiga dos meus avós, incomodados com alguma coisa estranha na casa. Um médium falou com meu pai e disse que a casa pertenceu a um senhor de engenho sádico e cruel, que torturava e matava escravos constantemente. A referida copa era o lugar em que ele fazia suas atrocidades. O médium disse também que meu tio, aquele que faleceu antes de eu conhecer, ainda não habitava aquela casa, protegendo-nos do cruel espírito do homem que também havia ficado lá. E recentemente, meu avô também visitou o local para buscar meu tio, dizendo que seu trabalho já havia acabado. Meu pai nunca mencionou o nome do meu avô e o tio ao médium, mas os nomes com facilidade. Acredito que ele quis dizer aqui, mas o médium acertou os nomes com facilidade. E embora meu pai tenha falado da história com tons de ceticismo, eu, ouvindo por fora, fiquei paralisado. Talvez porque, pouco tempo depois que meu avô faleceu e eu percebi o quanto sinto a sua falta, sonhei com ele por um período, em um sonho em que ele ainda estava vivo e feliz. E sempre depois desses sonhos, acordava me sentindo bem, revigorado e disposto, coisa que não é muito comum pra mim. O cara precisa tomar um Guaraná, né, cara? O cara não acorda disposto, não acorda... Dá um up aí nesse astral aí. Tadinho. Nossa, eu fiquei triste. Achei bem bad vibe essa história. Ela me derrubou aqui também. Eu comecei lendo ela de um jeito e acabei lendo ela totalmente diferente, porque ela vai ficando cada vez mais triste. Então vai murchando junto. Tá vendo? Quando eu falo que se a pessoa é muito velhinha não pode espreguiçar, senão o papai do céu puxa pra cima, é por causa dessas coisas aí, rapaz. Puxa as mãozinhas. Puxa a mãozinha pra cima. Cara, você tá em um velório e o defunto levanta a mão, qual que é a sua primeira reação? A minha não é perguntar, opa, tudo que tá acontecendo? Não, calma aí. Mas não é o defunto. Não, foi vivo Ele ainda. não é um velório, desculpa. Foi vivo, tava na cama. Caralho, Lucas, você lê essa história muito louca. Não, porra, imagina, no meio do velório o bicho levanta a mão, aí fudeu. É correria e gritaria dentro no cu. Nossa, eu não sei, cara. Eu ia ficar muito, muito no cagaço. Talvez até paralisado de medo, mas eu não ia tentar conversar com o defunto, não. Pois é. Não, o velho tava na cama, tava nas últimas e tal, que é comum, né? É comum pessoas de certa idade morrerem, né? Pois é, né? Faz parte da vida, né? Mas é comum relatos nesse ponto, né? Principalmente de idosos, assim, né? Porque é o tipo de coisa que já é esperado que aconteça, né? Porque ela brincou aí, mas é verdade. No sentido de, sei lá, um jovem próximo de morrer, eu não sei se tem coisa de relatos próximos disso, mas tem muitas dessas visões de que parentes foram já mortos, né? Foram pegar a pessoa, né? Tipo, mesmo que existe ali um processo, né? Que provavelmente se você é de alguma religião espiritualista, você consegue responder isso de maneira muito fácil. Tem uma coisa que eu acho bacana nesse relato, assim, é essa ideia de que tinha duas forças antagônicas na casa. Sim. E uma era o tio que tinha morrido cedo e ficou pra proteger, né? E a outra era esse senhor de engenho que tava preso no lugar. Isso é muito louco, porque você vê que o menino, apesar de quando criança eles estavam na casa, mas eles não tinham incômodos pesados com a casa, exceto no lugar onde, teoricamente, o espírito do senhor de engenho habitava, né? Agora, a outra família, que já não tinha laço sanguíneo, já estava sofrendo mais, né? A presença ali da suposta entidade, né? Então, mas eu achei uma coisa estranha, porque não, como no outra história, eu não tô duvidando do relato aqui do nosso ouvinte, não. Mas eu acho que isso poderia ter sido uma puta historinha do médium, saca? Eu fiquei com essa impressão também, que ele meteu uma história meio qualquer coisa, assim, sabe? Meio genérica que explicasse ali o que tava acontecendo. Pois é, muito louco, tipo, é muito lúdico, muito folclórico, não, porque ali morava um senhor de engenho, quer dizer, o cara ficou pelo menos os 100 anos o espírito ali do cara e ficou atazanando, tipo filme de terror, né? Invocação do Mal o Amityville, né? Que é uma parada dessas, né? Que pra justificar a assombração e as coisas ruins na casa, morava ali um pastor que torturava índio. Tipo, parece muito essas histórias de ficção, né? E o avô tava protegendo eles. Aí lembra o Invocação do Mal 2, né? Que o velho na poltrona, spoiler aí, era o cara que tava meio que sofrendo a tortura do Valak. Eu não sei, cara. Me pareceu meio estranha essa historinha do médium aí. Eu acho que o médium deu uma engalbelada. Cara, é uma história bem comum, viu? Até comum demais, né? Ele disse que o avô dele foi lá pra depois dizer pro tio dele pra que já tinha acabado o serviço, que ele já não precisava proteger a casa mais. Mas eu fico pensando assim que tem gente que contrata o médium e o médium, em vez de te ajudar a lidar com aquilo, o médium te deixa com cagaço. Deixa todo mundo meio tenso, né? Todo mundo com medo de ir no lugar depois. Cuidado com esses médios que te deixam com cagaço, galera. Se for pagar pra alguém pra ter cagaço, paga o nosso Apoia-se. Fica a dica aí. Isso, boa.
Que deve ser mais barato que contratar um médium desse, né? Mas é isso aí mesmo, cara. Quem vai balizar o que o cara tá falando é verdade, né, cara? O cara poderia ter contado qualquer historinha que vai passar por realidade, né? E sei lá, e às vezes o cara não tá nem na picaretagem, não. Às vezes o cara, sei lá, ele só acredita muito nas paradas. O médium acredita, né? Às vezes o médium acredita naquilo mesmo e, tipo, não tem nada a ver, né? Pois é, né, cara? Tem aquelas situações até mesmo dentro de... Até mesmo, sei lá, possessão ou incorporação, né? Pode ser animismo por parte... A mente psicológica, ela é muito... A mente psicológica, né? Porque não, existe a outra mente que não é psicológica. Mas é muito essa coisa, né? De... O cara pode estar se enganando também. Enfim, né? É uma miríade de coisas que a gente pode falar aqui. Mas, cara, a história é bem legal, assim. Essa história de final de vida é comum, vejo diversas vezes e é isso aí. E a dica pro ouvinte é você não abraçar a história do médium. Abraça o seu sonho, que no seu sonho o seu avô tá bem, ele tá feliz, tá todo mundo legal. E abraça esse sentimento gostoso que se acorda e foca nisso aí, cara. Sim, cara, não fica caindo na pilha errada não, porque aí fudeu, né, mano? Se você começar a botar fé na pilha errada, aí essa acaba sendo o seu único escopo de realidade, né? Que é esse o maior problema com essas falas de médiums em geral, né? Que vem uma galera e, tipo, sei lá, independente se for real ou não, bota real aí, a densidade de realidade você prefere. Mas se o cara vem com um bagulho só destrutivo, às vezes te coloca ali na primeira pra ladeira, né, mano? Foda isso. Então foca no vô bacana te cuidando. Eu fiquei chateada no final. Principalmente tem a ver com vozinhos, né? Mas eu também fui, como a Ira foi falando, tipo, foi contando e no final já tava murchinha junto com ele. Foi muito... Achei triste, uma história triste. Geralmente eu fico toda cagada de medo, né, com essas histórias. Mas essa eu fiquei chateada, fiquei triste. Também achei pesado. Força, cara. Tamo te mandando good vibes aí. Um beijo. Um beijo, Thiago. Beleza. Então é isso, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes de a gente encerrar? Um beijo, Thiago. Você que mandou essa história tão bonita e tão tocante. Diferente do que quis enganar nós. E era só um conto. Se liga aí, viu? Na vela preta. Esta pedra eu tirarei na tua testa se eu tiver chance. Fica esperto, hein, rapaz? E você que tá ouvindo a gente, mandem mais histórias, gente. Mandem histórias de capirotagem, de medo. Mandem bastante histórias pra deixar a gente com medo aqui. Pra gente relatar tudo tremendo de medo. Exatamente. Não tenta ver se a gente é bom ou não mandando ficção, tá? Que a gente descobre aqui e fica puto pra caralho. Enfim, é isso aí, né, gente? Mais um Aconteceu Comigo aí pra conta. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que ficou até aqui e a toda essa equipe maravilhosa que está aqui comigo. Alguém quer dar algum recadinho final nesse final de programa? Sim, gostaria de dar um recadinho para todos os ouvintes que estão aqui presentes. Por favor, não esqueçam de ir lá no site ao lado, ali no podcast aqui da família também, que é o Magicando, onde você vai ver eu, Dona Ju, e o senhor Andrei também tá lá sempre falando que não sabe de nada, mas sabendo de muita coisa. É tudo mentira. E a gente fica falando sobre várias capirotagens, né, Ju? É verdade. Ouve a gente lá. Cola com a gente lá também. E, por favor, dê um pulinho também, quem quiser, já tá acabando nossos ingressos, vai ter um curso Magicando sobre tarô, comigo e com o Grola. Vai lá no site do Magicando que tem sempre mais informações dos podcasts de lá. Do ladinho, hein, gente? Por favor. Exatamente. E o Grola prometeu que os 10 primeiros compradores vão ganhar a aplicação de rapé de graça no local. Rapaz, olha. Aplicação de rapé do Grola? Vixe. E já foi, então, porque eu acho que deve estar, tipo, se tiver com 5 vagas, é muito ainda. Corre lá, galera. O rapaz da Ju, eu escutei daquele jeito. Rapaz! Xaropinho tem que se faz. Ju Reaction. Então é isso, e lembrando a todos que não olhem para trás. Pra falar a verdade, quando você começou a falar, os primeiros minutos foi tipo, você tava descrevendo aquele filme Legion. Isso, eu tava pensando nisso também. E depois tem a farofada, né? No Legion. Opa, caralho. Sim, total. A série era legal. A série levou a farofa num nível, assim, que era fantástico, a primeira temporada. Ah, é verdade, teve uma série, né? Cara, era muito louco, velho. Tipo uma ditadura dos anjos na Terra, era uma doida. Caralho, que louco.
Se o editor quiser um bode, tá aí já. Meu Boa. Deus! Boa.